Olá pessoal, hoje é quinta-feira, 18 de dezembro de 2025, e nossos queridos amigos Michael Hudson e Richard Wolff estão aqui conosco, Michael de Nova York e Richard em Paris, França. Sejam bem-vindos de volta. Obrigado. Feliz por. Before Skiteska. Les Wittau Fats por estar aqui. Sim. Por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir. Você pode seguir Michael em seu site, michaelhudson.com, e Richard em seu canal no YouTube, Democracy at Work, ou em seu site, democracyatwork.info. Deixe-me começar com você, Michael, sobre a situação na Venezuela. Ontem soubemos, por meio de Tucker Carlson, que Donald Trump quer declarar guerra à Venezuela. E o próprio Trump disse algo realmente estranho quando falava sobre o petróleo e as terras da Venezuela. A maneira como ele falou sobre essas propriedades venezuelanas soou como se, de alguma forma, elas pertencessem aos Estados Unidos. Aqui está o que Donald Trump disse. E os direitos sobre o petróleo, o que quer que tivéssemos, eles tiraram de nós porque tínhamos um presidente que talvez não estivesse prestando atenção. Mas agora eles não vão fazer isso. Nós queremos de volta. Eles tiraram nossos direitos sobre o petróleo. Tínhamos muito petróleo lá. Como você sabe, expulsaram nossas empresas. E nós queremos de volta. Michael, olhando para o que Donald Trump disse ontem à noite, você acha que ele está ficando mais agressivo em relação à Venezuela ou está recuando? Ele certamente está mais belicista. Ontem eu esperava que nossa conversa desta manhã fosse toda sobre Trump declarando guerra à Venezuela, porque Tucker Carlson fez um anúncio que se espalhou por toda a internet, Yahoo e outros, dizendo: "Aqui está o que eu sei até agora." Membros do Congresso foram informados ontem de que uma guerra está por vir, e ela será anunciada no discurso à nação hoje à noite, às 9 horas, pelo presidente. Naturalmente pensei, ok, vamos falar sobre guerra. Mas eu ouvi, e foi um discurso tão entediante. Trump não sabia o que dizer, falou sobre nada além de que a inflação dos Estados Unidos estava caindo, que a vida nunca foi melhor para a classe trabalhadora americana e que vai melhorar muito mais. Life has never been better for American working class, and it's going to get much better. He has his own health care that you won't have insurance. Ele tem seu próprio plano de saúde, no qual não haveria mais companhias de seguro. Cada um por si, negociando. Então, evidentemente, a Marinha deve ter conversado com ele e dito: olha, a Rússia e a China forneceram armas à Venezuela para derrubar navios. Fizemos os jogos de guerra, e se você realmente for à guerra com a Venezuela, dizendo que vai bombardeá-los, Trump não disse que iria invadir, ele disse que iria destruí-los em terra. Em outras palavras, mísseis. Bem, obviamente a Venezuela está preparada, com defesas russas e chinesas e suas próprias defesas, para explodir os navios. O exército obviamente o convenceu a desistir, e é por isso que ele meio que se atrapalhou durante seu discurso de 25 minutos. Bem, aqui está o problema. Trump está tentando culpar os estrangeiros. The problem, Trump is trying to blame the foreigners. As you just said, he accused Venezuela of stealing. Como você acabou de dizer, ele acusou a Venezuela de roubar seu petróleo e quer fazer as coisas voltarem a ser como eram antes. E como eram antes? Eram sob ditaduras em toda a América Latina, como a de Pérez Jiménez na Venezuela. E eram como em Cuba, antes de Castro, com Batista e o governo de então. O modo como eram era que esses países estavam totalmente sob controle americano, o que Trump gosta de chamar de esfera de influência americana. E foi isso que a estratégia de segurança nacional fez. Nós controlamos o petróleo. Então Trump disse que esses navios vão bloquear qualquer uma dessas frotas fantasmas que tem vendido 8 bilhões de dólares por ano em exportações de petróleo da Venezuela. E vamos impedi-los de comercializar, assim como estamos impedindo a Rússia de comercializar seu petróleo, bloqueando seus petroleiros.
blocking its tankers. Trump has already, on November 29th, seized one Venezuelan. Trump já havia, em 29 de novembro, apreendido um petroleiro venezuelano e o levado para as costas americanas, as costas controladas, e disse, sabe, confiscamos o petróleo e o tomamos para nós. Estamos pegando o nosso petróleo. Tudo que a Venezuela tem pertence a mim. E apesar de as companhias petrolíferas já terem negociado acordos com a Venezuela, mais ou menos baseados no que haviam feito com a Arábia Saudita, sim, nacionalizar o petróleo, tudo o que queriam era poder produzi-lo, comercializá-lo e obter todos os benefícios. Bem, a razão pela qual a Venezuela o havia nacionalizado era que o país vinha sendo explorado sob a ditadura e leis unilaterais, e o petróleo estrangeiro da Venezuela estava sendo esgotado. E a indústria do petróleo tem uma dedução por esgotamento nos Estados Unidos. O petróleo que eles extraem na Venezuela, ou em qualquer outro país, conta como um crédito fiscal contra o imposto de renda americano. Os próprios países não recebem nenhum benefício pelo esgotamento de seu petróleo. Toda essa dedução por esgotamento é contabilizada como custo de produção, reduzindo seus lucros. Assim, a Venezuela percebeu que as companhias petrolíferas americanas simplesmente não declaravam lucros sobre os quais pudessem pagar imposto de renda. Elas vendiam o petróleo venezuelano a um preço muito baixo para refinarias no exterior, principalmente em Trinidad, por esse mesmo preço baixo. Depois, Trinidad, por meio de uma empresa panamenha controlada por companhias de petróleo como a Standard Oil, vendia o petróleo que comprava da Venezuela a um preço baixo, com uma enorme margem de lucro, para a empresa panamenha que o revendia aos Estados Unidos a um preço mais alto. Tudo isso é evasão fiscal. E é por isso que outros países não querem que as empresas petrolíferas americanas entrem, porque eles não ganham nada com isso. É um acordo de mão única. E Trump diz que se não deixarem os Estados Unidos roubar o petróleo deles, estão roubando a propriedade americana, porque os Estados Unidos têm o direito de roubar o petróleo deles, já que essa é a nossa esfera de influência. E podemos fazer o que quisermos. Ele está disposto, ao que parece, a ir para a guerra. É muito belicoso e achava que isso o tornaria popular. Mas ao que tudo indica, os republicanos fizeram pesquisas e descobriram que os americanos realmente não querem ir para a guerra na Venezuela, assim como não querem continuar indo para a guerra na Ucrânia. Então Trump está tentando fazer duas coisas. Ele está tentando afirmar o controle total dos Estados Unidos sobre o comércio mundial de petróleo, não apenas para isolar outros países produtores de petróleo, como Rússia, Irã e Venezuela, mas também para impedir que o resto do mundo busque alternativas ao petróleo, como a energia verde por meio do vento e da energia solar, porque é aí que a China tem vantagem. E ele não quer apenas tomar o petróleo da Venezuela. Ele acabou de tomar a empresa russa Lukoil e declarou que qualquer distribuidora ou empresa de petróleo russa na Europa com mais de 50% de participação pode ser apreendida, porque a Rússia é o vilão. E isso é uma guerra econômica. De acordo com a lei do mar, bloquear o comércio de petróleo da Venezuela, do Irã e da China, a China obtém cerca de 4% de seu petróleo da Venezuela, é legalmente definido como um ato de guerra. E ala de gover ao frabada e tofnermin kernaward em algum momento. Eric does that word. That's where we are right now. Yeah, I would like to add to what Michael has. Sim, eu gostaria de acrescentar ao que o Michael disse, apontando um paralelo. Se você olhar para aquele documento de segurança nacional divulgado em 4 de dezembro e ler a reescrita da história presente nele, verá que a história que nos contaram sobre o fim da Segunda Guerra Mundial não está exatamente certa. Não se tratava apenas do fim dos impérios europeus, sendo substituídos pelos Estados Unidos, nem da libra esterlina, sendo substituída pelo dólar americano como moeda global, nem da construção de 700 bases militares ao redor da Rússia e depois da China para conter o comunismo. Nada disso é realmente o que estava acontecendo.
None of that is really what was going on. What you get in that statement, and obviously O que se percebe nessa declaração, e obviamente esse é o pensamento do Sr. Trump, mas também de todo o grupo ao seu redor, é uma história completamente diferente. Uma história sobre a vitimização dos Estados Unidos. O Sr. Trump repete constantemente, e já fez isso em outros contextos também, que os britânicos, os canadenses, os mexicanos e os europeus têm nos explorado, nos tratado mal, se comportado de forma inadequada e assim por diante. Se você acredita nisso, então os últimos 75 anos representariam uma delegação de toda a elite política americana, tanto republicana quanto democrata, como uma incompetência tola, que agora estaria finalmente sendo substituída por um sujeito inteligente, o Sr. Trump. E ele não vai deixar que sejamos explorados. Então é claro que ele precisa reescrever a história de cada capítulo específico nessa reinterpretação da história. Um dos capítulos é o acordo que a Venezuela fez há anos com as companhias de petróleo. Lembro-me de uma das grandes empresas com as quais eles negociaram, por meio da qual venderam petróleo aqui nos Estados Unidos. E eles receberam uma quantia por isso, da mesma forma que o petróleo foi nacionalizado na maioria dos países do mundo que possuem petróleo. Eles deram esse passo. Por quê? Porque queriam uma parte dos lucros do negócio do petróleo. Caso contrário, ele continuaria simplesmente monopolizado pelas 7 grandes companhias petrolíferas que o tomavam deles e depois o vendiam pelo preço que conseguissem no mercado mundial. Seja na Arábia Saudita ou no Egito, todos queriam uma parte do que estava acontecendo. E o Ocidente entendeu, especialmente depois da Guerra pelo Canal de Suez em 1956, que precisava chegar a algum tipo de acordo com aquilo. O Irã havia entrado em erupção. O Egito havia entrado em erupção. Eles não podiam contar com a presença israelense para impedir essas coisas, então fizeram um acordo. Tudo isso foi esquecido. Tudo isso foi reescrito em uma narrativa para justificar. A narrativa para justificar as tarifas era essa ideia de que fomos abusados por 75 anos. E o motivo pelo qual estou falando sobre isso é que todas as pessoas que não conseguem se opor ao governo Trump, e isso inclui o Wall Street Journal, o New York Times e todos os outros, mais cedo ou mais tarde, se já não o fizeram, vão levar a sério essa reescrita da história. This rewrite of history. And it's very important that everyone understand what makes. E é muito importante que todos entendam o quanto tudo isso é uma fantasia. É uma fantasia, mas feita de forma tão grosseira, tão repentina, tão sem o menor vestígio de evidência, que é possível para alguém como você, Nima, com toda razão, identificar o uso interessante do adjetivo nosso petróleo. Esse petróleo magicamente se tornou nosso petróleo. Não petróleo venezuelano, nem latino-americano, nem simplesmente petróleo, mas nosso, como se fosse propriedade dos Estados Unidos. E então ele continua com sua história de sempre, de que um presidente estúpido, reparem como ele disse isso, em algum momento no passado, permitiu que esse roubo acontecesse. Você quer que eu comente sobre isso? Fico feliz que você tenha falado sobre a reescrita da história após a Segunda Guerra Mundial, porque esse é o ponto central, não apenas em relação a Trump, mas também à segurança nacional. Quando Trump estava justificando todas essas ações na América Latina, dizendo esta é a minha nova doutrina Monroe, o que a Declaração de Segurança Nacional dizia era que a esfera de influência é o hemisfério ocidental. Mas não é apenas o hemisfério ocidental, é também a Ásia, com todas as bases militares dos Estados Unidos cercando a China e a Rússia. E o que aconteceu é que existe uma história fictícia. Os Estados Unidos essencialmente pretendem monopolizar o controle de toda a América Latina e do Caribe para si mesmos. A Rússia vai ficar com a Ásia Central e as antigas repúblicas soviéticas, presumivelmente incluindo o que antes era a Ucrânia,
e a China vai ficar com seus vizinhos asiáticos do continente. Mas isso não é realmente uma divisão de esferas regionais de influência, como aconteceu no fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, em Yalta, houve de fato uma divisão de esferas de influência. Foi a reunião entre Roosevelt, Churchill e Stalin. Mas os Estados Unidos não vão apenas ficar com a América Latina e o Caribe. O acordo sob a doutrina Monroe era que a América ficaria fora dos assuntos do hemisfério oriental, da Eurásia. Pois bem, isso não é nem de longe o que Trump pretende. Ele está dizendo que a Europa e a Ásia devem se manter afastadas da América Latina, que Rússia, Irã e China não devem investir na Venezuela, nem comprar seu petróleo para si mesmos. Tudo deve ser deixado para os Estados Unidos. Isso é uma deturpação da doutrina Monroe, porque não há reciprocidade. Os diplomatas norte-americanos estão manobrando para controlar os assuntos da Eurásia, cercando toda a região com bases militares, tentando promover mudanças de regime e mobilizando outros países. Um dos principais sinais de quão absurda é essa situação é que, além dos Estados Unidos, da Rússia, da China e da América Latina, os Estados Unidos querem incluir o Japão nesse grupo de 5, que supostamente deve decidir os assuntos militares, diplomáticos, comerciais e financeiros do restante do mundo. E veja, o motivo de tentarem encaixar o Japão à força nesse agrupamento regional é para que tenham mais chances de controlar o grupo, conquistando o voto do Japão para o seu lado. Você deve se lembrar de que há alguns anos, os Estados Unidos quiseram adicionar o Japão ao Conselho de Segurança da ONU, e a Rússia e outros países disseram, haha, vocês só querem mais um voto automático para os Estados Unidos no Conselho de Segurança. O Japão não tem um voto independente. Pois bem, aqui também não é para ter. Então, enquanto a Declaração de Segurança Nacional dizia que tudo bem, China e Rússia teriam suas esferas de influência sobre a Ásia, você tem o Quad, os Estados Unidos, a Índia, o Japão e a Coreia do Sul. Isso não faz parte da esfera de influência dos Estados Unidos. O Japão e a Coreia do Sul estão obviamente do lado dos Estados Unidos contra a Ásia. Nada disso está no Conselho de Segurança Nacional. E quando Trump fala em esfera de influência, o que ele realmente quer dizer é que existe apenas uma esfera de influência no mundo. E essa esfera é o mundo inteiro como esfera de influência dos Estados Unidos. Dá para ver aonde isso leva. Depois que a Segunda Guerra Mundial terminou, MacArthur usou gangues criminosas japonesas para atacar fisicamente e desmantelar os grupos socialistas no Japão, que tentavam se opor ao militarismo japonês, construindo um socialismo voltado para os trabalhadores. Pois bem, as gangues e MacArthur acabaram colocando no poder o Partido Democrático Nacional, NDP, como substituto dos Estados Unidos, fazendo no Japão o que o Partido Trabalhista Britânico fez pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, e o que Macron faz na França e os Estados Unidos. Então o Japão meio que sacrificou seu futuro nos anos 80 com os acordos da Praça e do Louvre, que acabaram trazendo a década perdida dos anos 1990. E o Japão está preso nisso desde então, por causa de sua disposição em servir aos Estados Unidos. Esse é o modelo que os Estados Unidos querem para a Rússia, a China e todos os outros países. E o que ele está fazendo na Venezuela é praticamente o mesmo que está fazendo contra a Rússia, tentando bloquear seu petróleo e bloqueá-la onde puder. É por isso que acho que todos esses chamados acordos sobre a Ucrânia estão desmoronando agora. Trump está em uma tentativa de concentrar poder e pretende militarizá-la, e Hegseth parece totalmente a favor disso, o que pode significar que ele está a caminho da saída, dada sua impopularidade. Eu também destacaria que a doutrina Monroe não impediu que os países da América Latina continuassem e, em muitos casos, desenvolvessem relações de comércio e investimento com os europeus. Sim, havia uma definição de esfera de influência, mas essa definição é muito variável, muito maleável, pode significar muitas coisas diferentes.
O Sr. Trump e as pessoas ao seu redor estão tentando fazer com que ela signifique muito mais do que jamais significou antes. Portanto, isso deve ser entendido pelo que realmente é: uma manobra transparente para obter mais dominação regional do que tinham antes, enquanto continuam competindo com a China e a Rússia pela Europa, Ásia e todos os demais lugares. For Europe and Asia and all the rest of those places. It is the apparent recognition. É o reconhecimento aparente, que eu mesmo vi dessa forma, e disse isso em nossas discussões aqui. Eu vi aquele documento de 4 de dezembro como notável, porque de maneira obtusa, ele admitia o fim do Império. Mas fui precipitado ali. O que eu não entendi, e deveria ter entendido, e agora vejo com mais clareza, é que sim, era uma admissão, mas ao mesmo tempo também era uma afirmação de que havia uma saída para essa admissão, uma forma de contorná-la. Então seria assim que se escreveria um compromisso. Algumas pessoas dizendo ao Sr. Trump: olha, você precisa pegar leve. É como a avaliação de Michael sobre o que a Marinha pode ter dito a Trump na noite passada, antes de ele fazer o que achava que podia fazer. Bem, há conselheiros que dizem: temos que aceitar. Não conseguimos administrar um império global. Então eles ficam com uma parte do discurso. Mas os outros que dizem sim, nós podemos, esses entendem, fazem parte do discurso. A Venezuela faz parte do discurso desse grupo. A guerra lá é o problema deles. Eles estão dizendo aos chineses, que, aliás, construíram um dos maiores e mais caros portos navais da América Latina, inaugurado recentemente no Peru, se não me engano, para enviar metade dos produtos da América Latina à China. É para isso que tudo serve. O porto fica mais perto da China, se você entende como funciona o oceano naquela região. Então isso é uma contradição. Como a apresentação de ontem à noite: vamos ter uma guerra, agora não vamos ter uma guerra. Agora vamos vazar uma guerra, agora não vamos vazar uma guerra. Sim, há uma luta acontecendo, o que é compreensível. Faz parte do declínio de um império. Também notei que eles destinaram 8 bilhões de dólares para Taiwan. Não é apenas o fato de que eles fizeram isso. Não é apenas o fato de que é mais do que eles já deram antes. Mas olhe para o momento. Você está fazendo isso ao mesmo tempo em que ameaça a guerra com a Venezuela. Este não é um país que admitiu que seu império global é insustentável. Este é um país que está tentando sustentar seu império global. E eu também destacaria, isso é extremamente perigoso. E é por isso que há tão poucos comentários sobre o assunto. Que os chineses e os russos, na medida em que suas marinhas estão de alguma forma envolvidas ao redor da Venezuela, o que eu entendo que estão, embora eu não saiba ao certo, e como um leitor bastante atento da imprensa posso ter deixado passar algo, mas suspeito que não estamos sendo informados muito sobre o apoio militar e econômico que Rússia, China e possivelmente outros ofereceram à Venezuela. Mas isso significa que estamos mais uma vez, assim como na Ucrânia, em uma guerra que é um tipo de violência por procuração, entre a China e os BRICS de um lado, e os Estados Unidos, e eu ia dizer o G7, mas já não resta muito do G7 do outro lado. E isso é algo muito perigoso. Antes da Primeira Guerra Mundial, e lembre-se, a Primeira Guerra Mundial foi travada por um conjunto de potências capitalistas e coloniais, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Rússia e algumas outras, que estavam amargamente divididas, lutando entre si no Oriente Médio, na África, em todos os lugares. Já haviam passado por vários sustos de guerra. E então um assunto menor, o assassinato, sem que se soubesse por quem, de um membro obscuro do governo da Áustria, o Arquiduque Ferdinando, se bem me lembro. Archduke Ferdinand, if I remember. So he gets assassinated somewhere in the middle of Europe. Então ele é assassinado em algum lugar no meio da Europa e todos os países entram em guerra. Bem, eles não entraram em guerra porque se importavam com esse nobre assassinado. Quer dizer, ninguém em sã consciência imaginaria isso. Eles foram à guerra porque já havia 20 anos de batalhas contínuas entre esses gigantes colonialistas, cada um tendo repartido um pedaço do mundo. Lembre-se da famosa reunião em Berlim,
em 1884, quando literalmente todos os líderes da Europa pegaram grandes marcadores e dividiram o mapa da África em particular. Os alemães ficaram com grandes pedaços, os belgas com Congo, a Grã-Bretanha com a maior parte do restante, os espanhóis com pouco. E, você sabe, horrível. Mas agora, estamos em uma série muito semelhante de guerras por procuração. Quase guerras, incidentes de caráter bélico. Você sabe, a absurdidade dos Estados Unidos armarem uma ilha a poucos quilômetros da costa da China agora é igualada por eles oferecerem ajuda à Venezuela, enquanto os Estados Unidos a ameaçam. Nós, e aqui me refiro ao povo americano, estamos permitindo que isso aconteça. E está muito claro quem é o agressor. Não é a China nem os BRICS. O tempo tem se mostrado a favor deles. Eles cresceram apesar de todos os esforços dos Estados Unidos e do Ocidente para impedi-los por pelo menos 25 anos. Uma tentativa após a outra, nada funciona. Eles aprenderam as lições. Agora são autossuficientes em petróleo e energia. A quantia que eles recebem da Venezuela, eles poderiam perdê-la amanhã, e isso não faria diferença. O crescimento econômico deles neste ano será novamente cerca de 2,5 vezes a 3 vezes o crescimento do PIB dos Estados Unidos. Li ontem um relatório que comparava o custo de 1 quilowatt de energia dentro da China com o de qualquer produtor lá. É um sexto do custo por quilowatt-hora para um produtor nos Estados Unidos. É por isso que eles não têm inflação na China. Nos últimos anos, a taxa de crescimento dos preços deles ficou abaixo de 1%. Nós temos inflação e um problema terrível com os preços de energia. A Europa está ainda pior. Nós não vamos conseguir sair dessa situação. A passagem do tempo trabalha a favor deles. Então, quem vai virar a mesa? Quem vai cometer o erro à medida que essa situação piora? Bem, temos aqui em um governo a disposição de arriscar uma guerra indescritível para continuar esse jogo. E aqui na Europa, como li esta manhã, a liderança da França, do Reino Unido e da Alemanha parece tão disposta quanto antes a arriscar uma guerra com a Rússia apenas para salvar suas carreiras políticas. Porque a imensa maioria das pessoas não quer uma guerra, não apoiará uma guerra e não se importa o suficiente com o que acham que está acontecendo na Ucrânia para arriscar tudo o que uma guerra dessas traria. Quer dizer, sim, há alguns que são literalmente desequilibrados. As repúblicas bálticas e mais alguns que falam em tons insanos. São pessoas que estiveram no deserto político por muito tempo, e isso fica evidente. Mas os mais razoáveis, os mais equilibrados, eles não querem isso. Os europeus antes da Primeira Guerra Mundial também não queriam, mas acabaram se envolvendo ao permitir que esses incidentes passassem sem contestação por parte de um movimento pacifista. E, aliás, depois que a Primeira Guerra Mundial terminou, o sistema capitalista, que foi o que entrou em guerra consigo mesmo na Primeira Guerra, sofreu as derrotas mais impressionantes e imagináveis. Antes de tudo, eles perderam um país inteiro, a Rússia, que teve uma revolução bem no meio da Primeira Guerra Mundial e nunca mais voltou a se alinhar ao Ocidente, nem mesmo agora. E deram poder aos partidos socialistas e comunistas em seus respectivos países, algo de que se arrependem até hoje. Algo parecido aconteceu também depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto, deixo um alerta para aqueles que estão empolgados com o rumo que essas guerras podem tomar. Deixando de lado a possibilidade de uma guerra nuclear, os outros tipos de guerra não foram bons para o capitalismo que as produz. E esta, se acontecer, também não será. Michael, da Venezuela, aos petroleiros da Rússia. Vamos considerar o pior cenário. Os Estados Unidos estão silenciosamente ampliando uma guerra global. Porque soubemos, como Richard mencionou, do novo pacote de armas destinado a Taiwan. 11,1 bilhões de dólares, o maior pacote até agora. Qual é a sua opinião sobre isso?
What is your take on that? Richard has just spelled out what the national security state. Richard acabou de explicar o que a Declaração de Segurança Nacional quer dizer quando afirma que o Império dos Estados Unidos acabou e que não podemos mais tentar comandar o mundo. Ele será dividido em regiões. Significa exatamente o que ele disse: agir por meio de intermediários, na prática. Em outras palavras, não podemos mais arcar com os custos de uma guerra contra a Rússia na Ucrânia. Isso é um poço sem fundo, considerando a corrupção e o fato de que a Ucrânia sofreu perdas enormes. Mas eu acho que Trump está de saco cheio da Europa. Você já viu todas as declarações dele contra os europeus. Então, essencialmente, quando ele fala em abrir mão do império, ele está se referindo à luta da Europa com a Rússia agora. Se a Europa quiser lutar com a Rússia, ele diz, sabe, que seja nosso intermediário. Faremos tudo o que pudermos para ajudá-la. It be our proxy. We'll do everything we can to help it. We're going to continue to give it the radar guidance and the. Vamos continuar fornecendo radares e orientação militar, dizendo exatamente onde bombardear a Rússia, mas não vamos gastar dinheiro com isso. A Europa terá que assumir a responsabilidade pelo financiamento. Infelizmente, temos nossos fantoches lá. Merz, que acabou de dizer que quer voltar a recrutar alemães para um novo Wehrmacht para lutar contra a Rússia, como se fosse haver uma guerra terrestre. Macron, que continua enviando mercenários franceses. E, claro, Starmer na Inglaterra. Então isso é usá-los como procuradores. Os Estados Unidos estão se desengajando deles, assim como tentam fazer na Ásia, usando Taiwan, Japão e Coreia do Sul como seus procuradores, ou na América Latina, com governos como o de Bolsonaro, que Trump tentou libertar da prisão depois de sua tentativa de reverter a eleição. Mas há outra coisa necessária para esse fim do controle dos Estados Unidos. E isso é algo que acho que você estava começando a abordar. Significa o colapso do direito internacional. Significa a substituição não apenas do direito internacional, mas de todos os princípios das Nações Unidas que foram criados, aparentemente de forma legal, após a Segunda Guerra Mundial. É o direito do mar, por exemplo. O mar pertence a todos e não é nacionalizado como parte dos Estados Unidos. Trump diz que outros países roubaram os oceanos Atlântico e Pacífico dos Estados Unidos, que eles são nossos e que vamos recuperá-los. Estou meio que parafraseando ou ampliando o raciocínio dele. Mas também se trata dos acordos climáticos. Os acordos de Paris entre países que estão todos ameaçados por eventos climáticos extremos globais, pelo aquecimento global, pelas inundações e secas que acontecem em toda parte. Eles estão tentando descarbonizar o meio ambiente para evitar que esse desastre climático aconteça. O aumento do nível do mar, o alagamento das costas em todo o mundo. Mas Trump basicamente diz, bem, assim como somos contra vocês dizerem que a lei do mar é livre para todos, como se não fosse do nosso oceano que vocês estão falando, o mesmo vale para os acordos climáticos. Somos contra qualquer acordo internacional que nos impeça de controlar o comércio mundial de energia, por meio do nosso controle do petróleo, e de decidir quem pode produzir e comercializar esse petróleo, e quem temos permissão para bloquear. Tudo isso está bloqueado. Então havia o direito internacional, o livre comércio, o status de nação mais favorecida, a livre movimentação de capitais, todos esses movimentos e toda essa ideologia que foram estabelecidos no fim da Segunda Guerra Mundial. Parecia ser para onde a civilização estava caminhando. Todos os governos, a maioria, agindo juntos para resolver problemas comuns no mundo. Desde quem pode usar o mar, até como evitar que alguns países poluam o meio ambiente e prejudiquem outros, ameacem sua segurança ou imponham ideias militares. Sim, haveria segurança nacional e forças armadas em cada país, mas não às custas da segurança militar de outros países, como o presidente e o ministro das Relações Exteriores da Rússia continuam dizendo. Tudo isso é um ataque, afirmando que o direito internacional chegou ao fim. Tudo está sujeito à ordem baseada em regras dos Estados Unidos.
em que basicamente qualquer acordo ou norma que regule o comércio internacional ou o uso de combustíveis está sob a dominação norte-americana. E é aí que está a verdadeira apropriação de poder. Na realidade, só existe uma esfera de influência que é realmente regional, e essa é a dos Estados Unidos sobre a América Latina. Todos esses outros países que supostamente têm uma esfera de influência, quando se fala em esfera de influência russa, significa deixar que a Europa enfrente a Rússia, não nós. Quando se fala em esfera de influência chinesa, significa, bem, deixar que a China tente fazer o que puder, mas nós vamos cercá-la com os países do Quad e com procuradores americanos, especialmente em Taiwan, com quem acabamos de assinar um acordo. Os Estados Unidos acabaram de assinar um enorme, acho que foi um acordo de armas de 11 bilhões de dólares para tentar conter isso. Os Estados Unidos não reconhecem a esfera de influência de nenhum outro país além da sua própria, que é fiquem fora da América Latina. E como Richard acabou de apontar, isso não era a doutrina Monroe. Qualquer país podia comercializar ou contrair empréstimos com outros países. Na verdade, justamente quando os países latino-americanos, a partir da década de 1920, conquistaram sua liberdade política de seus colonizadores estrangeiros, México, Brasil, todos eles, acabaram se endividando, principalmente com banqueiros britânicos. E o Haiti se endividou para comprar sua liberdade de banqueiros franceses. Todos esses países da América Latina se tornaram satélites financeiros da Inglaterra e dos banqueiros europeus. Os Estados Unidos não tinham problema com isso, nenhum problema com outros tipos de comércio. Os Estados Unidos eram totalmente a favor do comércio latino-americano com outros países, desde que os lucros fossem enviados para os Estados Unidos e não para a Europa. E os Estados Unidos são os beneficiários desse comércio. Basicamente, Trump está dizendo que uma esfera de influência não pode ser permitida, a menos que os Estados Unidos sejam o único beneficiário de quaisquer superávites econômicos e de balanço de pagamentos gerados por essas 5 regiões. Esse é o duplo padrão que o estudo de segurança nacional pretende promover. E se eu puder acrescentar outro ponto, apenas para enriquecer as camadas de compreensão do que está acontecendo aqui. Veja, os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial como uma potência econômica dominante. Mas não era apenas o fato de o dólar americano estar em toda parte, de os STI financiarem tudo e fornecerem os empréstimos, o Plano Marshall e todo o resto, para o mundo inteiro e dominarem o comércio mundial. Também havia dominação política, dominação ideológica. Hollywood produzia os filmes que todo mundo assistia, a Levi Strauss fazia os jeans que todos aprenderam a usar e assim por diante. Tudo isso, com uma possível exceção, acabou sendo revertido. Os Estados Unidos não são mais a principal potência econômica. Nós já discutimos isso até a exaustão, e as evidências estão por toda parte. Elas se acumulam literalmente todos os dias. O mesmo vale para a política. Veja, em algumas das questões centrais, os Estados Unidos não apenas perdem votações nas Nações Unidas, mas as perdem de forma esmagadora. São votações de mais de 100 países contra 5. Os Estados Unidos são um dos 5, Israel geralmente está lá, e depois vem algumas pequenas ilhas do Pacífico. Mas o resto do mundo já não está mais com eles. E até mesmo os europeus, submissos aos Estados-Unidos como continuam sendo, pelo menos os líderes, estão fazendo declarações contra as políticas norte-americanas. E posso te assegurar, o clima que estive aqui apenas há alguns dias é de crítica constante a Trump, nas entrelinhas ou explicitamente, na imprensa e em outros lugares. Então, o armamento político não existe mais. A posição política se foi, a posição econômica se foi, a posição ideológica se foi. O mundo não está mais pendente de cada modismo vindo dos Estados Unidos como antes, seja na forma de se vestir ou em qualquer outra coisa. Então o que resta? Eis o meu ponto, o poder militar.
ainda não demonstramos ao mundo que nossas forças armadas deixaram de ser avassaladoras. Durante a maior parte dos últimos 30 anos. E havia agências que faziam isso. Quando se faziam levantamentos sobre quantos principais países do mundo gastavam com o setor militar, os Estados Unidos apareciam não apenas em primeiro lugar, mas como gastando mais com o exército do que os próximos 8 ou 9 países juntos. E esses 8 ou 9 incluíam a Rússia e a China. And those 8 or 9 included Russia and China. In other words, the United States was as overwhelming. Em outras palavras, os Estados Unidos foram tão esmagadoramente dominantes durante a Guerra Fria no campo militar quanto foram no econômico, político e ideológico. É assim que interpreto o que Michael disse. E esse fenômeno, que continua a me parecer muito mais importante do que a atenção que tem recebido. Atirar em pessoas inocentes, porque não foram consideradas culpadas, que estão sentadas em barcos no Caribe ou no Pacífico. Aliás, acredito que 95 delas, ou algo em torno disso, foram mortas. Isso é um símbolo muito poderoso de vamos usar o que ainda temos, o poder militar. Não vamos depender do que os presidentes anteriores, tolos, faziam, que era, você tem a marinha, aborda o navio, confisca as drogas, se elas estiverem lá, prende as pessoas envolvidas e depois elas voltam para o seu país e são julgadas. And then they go into their country and they get tried. No. That didn't work. Não. Isso não funcionou. Então agora usamos o que nos resta, o punho. Estamos em posição de dizer, cuidado, mundo. Se ficarem do nosso lado errado, vamos fazer isso com vocês também. Certo, isso é usar o poder militar, porque não há mais nada a usar. E há 2 possíveis desfechos aqui. Primeiro, funciona, você aterroriza uma grande parte do mundo com a ameaça de ação militar, em última instância, ação militar nuclear. Ou, e é claro que ambos podem acontecer, você provoca o resto do mundo a vê-lo como o principal perigo para a paz mundial e a se organizar econômica e politicamente para derrotá-lo. E deixo vocês com essa observação. And here let me leave you with a observation. We have hollowed out our manufacturing. Esvaziamos nossa capacidade de manufatura. Não podemos seguir sozinhos. E se o resto do mundo passar a nos ver como uma nação fora da lei, disposta a ameaçar com poder militar, haverá reações. Pergunte a si mesmo, se quiser. Pergunte a si mesmo o seguinte: se os assessores do Sr. Trump, que querem guerra na Venezuela, conseguirem o que desejam e os Estados Unidos atacarem, desembarcarem tropas e tudo mais, não é apenas que russos e chineses possam ter algumas surpresas para eles na Venezuela. É que eles naturalmente podem tomar medidas de retaliação de várias formas. Voltaremos a ouvir falar sobre terras raras e todo tipo de outras coisas que eles poderiam fazer. E aí vemos novamente o caminho para a guerra se desenhando bem diante de nós, dependendo das decisões que estão sendo tomadas literalmente neste momento. Dependent on the decisions being made literally as we talk. Well, Richard's defined the problem. America's hitherto Bem, Richard definiu o problema. A posição econômica antes dominante dos Estados Unidos já não existe. Desapareceu. Então, como os Estados Unidos podem manter seu padrão de vida sem indústria, com a desindustrialização e tendo se tornado um país devedor, em vez de o principal credor do mundo que detinha a maior parte do ouro e dos créditos financeiros sobre outros países? Bem, como Richard acabou de destacar, agora outros países precisam começar a pagar pelas guerras militares que os Estados Unidos travaram no passado. E parte desse pagamento ainda serve, ao que me parece, para sustentar o complexo militar industrial americano. Esses países, a Europa e outros, devem comprar armas americanas, apesar de o governo alemão estar tentando criar sua própria versão do keynesianismo militar por meio de seus próprios fabricantes de armamentos. O fato é que, sem os preços de energia da Rússia e seus baixos custos de produção, os Estados Unidos realmente não conseguem competir com a Rússia nem com outros países. Outros países terão que oferecer benefícios aos Estados Unidos para subsidiar sua desindustrialização, para subsidiar seus enormes déficits orçamentários federais, que vêm sendo financiados em grande parte, ou pelo menos era essa a esperança,
por outros países que mantêm títulos do Tesouro como seus ativos externos, suas reservas monetárias internacionais. Tudo isso parte do pressuposto de que, de alguma forma, os Estados Unidos vão conduzir as políticas de outros países para garantir que tudo gire em torno deles, como se fossem o centro de uma teia de aranha que se estende para fora. E a questão é, outros países vão dizer queremos nosso excedente econômico para nós mesmos. Assim como a Venezuela quis seus recursos naturais e as rendas desses recursos para si, os Estados Unidos têm uma coisa a oferecer a esses países. The United States has one thing to offer these countries. It's not any longer industrial exports. Não se trata mais de exportações industriais. Não se trata de empréstimos. É o acordo de não bombardeá-los, de não aterrorizá-los e de não impor governos de mudança de regime, como o massacre da Maidan na Ucrânia. Além da capacidade dos Estados Unidos de criar caos em outros países, como acho que discutimos no último programa, os Estados Unidos realmente não têm nada a oferecer. Então, por que outros países não agem em seu próprio interesse econômico e dizem, estamos criando o excedente econômico agora, o excedente deve ser para nós mesmos. Queremos obter nossos próprios lucros com nossas exportações. Por que não deveríamos comercializar com as economias que mais crescem no mundo, China, Rússia e outros países do leste asiático, em vez de negociar com uma economia doméstica em declínio, os Estados Unidos, cujo PIB é principalmente financeiro e rentista em sua natureza, imóveis, finanças, Harrisonburg têm seguros. Health insurance and other insurance companies. These are not things that America can't offer other countries. Os Estados Unidos não podem oferecer a outros países os lucros de seu setor rentista, a busca de renda econômica, porque isso não é realmente um produto. E sem isso, tudo que os Estados Unidos têm é a capacidade de explorar por meio de ameaças. Não tem nada de positivo a oferecer a outros países, exceto, de alguma forma, a lealdade pessoal, você sabe, daqueles 3 europeus que mencionamos, Macron, Merz e Starmer. E acho que hoje há uma reunião na Europa. Pode estar com ele enquanto conversamos, enquanto 10 arbeidsjudes europeus para apoderar das economias da Rússia, confiscar as reservas monetárias russas na Europa. Still points this scared. Monetary savings in Europe. 8 countries are opposing this. Trump in the national security statement said he wants. Trump, na declaração sobre segurança nacional, disse que quer que pelo menos 4 países se retirem da União Europeia: Itália, Hungria, República Tcheca e alguns outros. Bem, parece que muitos outros países agora estão tentando se desvincular da UE e romper com a liderança da UE, que são fantoches da OTAN, significa romper com o veículo americano de controle da política europeia de outros países por meio de seus intermediários. A OTAN e a UE são procuradores americanos para controlar países. Portanto, quando se fala em países agindo em seu próprio interesse, isso implica libertar-se da OTAN, da UE e de todos esses governos intermediários que os Estados Unidos colocaram em prática. Sabe, é um tributo. Quando von der Leyen faz o acordo com Trump, ele oferece reduzir as tarifas. Apenas reduzi-las, não removê-las. E em troca, os europeus devem pagar tributo. Eles têm que comprar gás natural liquefeito dos Estados Unidos a um preço que não podem pagar e devem investir 700 bilhões de dólares de seu excedente aqui na economia americana. Absolutamente extraordinário. Mas esse é o modelo. Você vai receber tributo. Como Roma, no fim, recebendo tributo de todos os povos que se rebelaram contra ela porque não queriam continuar pagando. Os Estados Unidos estão em uma situação muito perigosa e estão tomando todas as medidas que acompanham isso. Sabe, é uma tentativa de escapar do declínio de seu império, fazendo algo que simbolicamente representa uma ruptura. Mas quando se olham as consequências reais, isso piora o dilema deles. Quando você se afasta do acordo climático, veja qual é o próximo passo. Estou pulando algumas coisas, mas o próximo passo foi o anúncio de ontem da Ford Motor Company de que está abandonando seu programa de veículos elétricos.
Ela investiu dezenas de bilhões de dólares nisso. Tudo jogado fora. Estão voltando a produzir apenas carros movidos a combustíveis fósseis, enquanto o resto do mundo caminha em direção aos veículos elétricos. A Ford está desistindo porque os chineses os superaram em produção, em competição, e já fabricam os veículos elétricos mais baratos e de melhor qualidade. Então eles desistiram. Isso torna os Estados Unidos ainda mais dependentes dos combustíveis fósseis e, portanto, mais centrais para o aquecimento global, que resulta da produção e queima desses combustíveis. É como se o mundo se preocupasse com o tráfico de drogas, mas esquecesse que os Estados Unidos são o maior mercado para ele. Você vai concentrar uma dependência atrás da outra aqui, tudo em nome da independência. E eu acho que o que estamos vendo é apenas um esforço desesperado. Mesmo a Venezuela, se você vai se comprometer com o petróleo e o gás, então sim, faz sentido querer tomar o petróleo e o gás da Venezuela, porque diferente do Oriente Médio ou da Nigéria, ela está no hemisfério ocidental. Quero dizer, não é um tipo de raciocínio sutil, mas lá vamos nós de novo, usando o poder militar, porque não se consegue resolver de outra forma. E achar que a única mensagem que o resto do mundo recebe é conforme-se, é cometer um erro terrível. Os chineses mostraram nos últimos 30 anos que a resposta deles é tornar-se autossuficientes, romper a dependência dos Estados Unidos em qualquer aspecto. E então quero lembrar a todos que depois da Segunda Guerra Mundial, na minha profissão, economia, nas universidades, o subcampo mais popular era chamado de desenvolvimento econômico. A maioria dos jovens que entrava nessa área acabava movida por boas intenções, ajudando os pobres do mundo a se desenvolver. Estudava-se, você sabe, economias agrárias e discutiam-se economias dependentes da mineração, e como traçar estratégias para sair de sua terrível pobreza e entrar no mundo moderno, o que significava América do Norte, Europa Ocidental e Japão. Pois bem, aqui estamos, 70 anos depois de desenvolvimento econômico. O único país que não recebeu ajuda do Ocidente para seu desenvolvimento econômico foi a China, e junto com ela, a Rússia, e depois a Coreia do Norte. Todos os outros receberam todo tipo de plano Marshall e ajuda estrangeira. E também receberam delegações. Muitos dos meus colegas de turma viajaram para esses países para dar conselhos, para ensinar. Quem teve sucesso? Rússia, China e Coreia do Norte. Quem não teve? Todos os outros. Foi isso que a ajuda do Ocidente fez por eles. Eles não ignoram isso. Podem não dizer, mas sabem. Precisam saber o que no mundo permitiu que os chineses, à sua maneira, e até os russos, à sua maneira, adquirissem o poder, a riqueza e a independência que eles adorariam ter, mas às quais nem podem aspirar na situação atual. Todas essas são formas de entender que o isolamento dos Estados Unidos é outra maneira de compreender o que estamos vivendo. Quero fazer um comentário sobre o ponto de Richard a respeito do tributo. O Japão prometeu pagar 550 bilhões de dólares em investimentos e empréstimos aos Estados Unidos. A Coreia do Sul, 350 bilhões. E a Europa, 200 bilhões. Mas a maneira de se opor ao fato de os Estados Unidos receberem tributos do resto do mundo significa isolar esses países e a capacidade da Europa de pagar tributo aos Estados Unidos. Se a fonte da capacidade americana de bloquear o desenvolvimento econômico em outros países é o tributo que ela recebe de seus satélites no exterior, e não internamente. Então é preciso isolar não apenas a economia dos Estados Unidos, mas também aquelas economias que voluntariamente se tornaram satélites dos Estados Unidos, concordando em pagar todo o seu superávit em balanço de pagamentos, seu superávit econômico e comercial, aos Estados Unidos como tributo, em troca de os Estados Unidos não derrubarem seus regimes impopulares. Então essa é uma extensão interessante da geopolítica de outros países, se tornando independentes.
Eu realmente gostei do que Richard disse sobre os cursos mais populares serem os de desenvolvimento econômico. Quando eu estava na escola, nos anos 1960, isso era de fato o caso. Ele está absolutamente certo. O que eles consideravam desenvolvimento econômico era o que outros países chamavam de subdesenvolvimento. E para mim, isso era distorcido desenvolvimento. And to me, it was a distorted development. Richard, você quer acrescentar algo antes de encerrarmos? I just want to recognize that I had a teacher. Quero apenas reconhecer que tive um professor, o único professor na minha formação em economia, que realmente entendeu as coisas, que nos disse lá atrás exatamente o que veríamos e que agora de fato vimos. Alguns de vocês talvez conheçam o nome dele, Paul Barron. Ele era professor de economia na Universidade de Stanford. Foi o último ano de sua vida, infelizmente, mas tive a oportunidade de ser seu aluno naquele período. Ele escreveu um livro chamado A Economia Política do Crescimento, no qual falava exatamente sobre o que estou mencionando. Esse livro nos deu a pista para entender como a China de crescimento alcançara, que era discutido, mas nunca realizado, na metade ocidental do mundo. Muito obrigado, Richard e Michael. É um grande prazer. Feliz feriado, aliás. Feliz Natal. Bye-bye. Bye-bye. Tchau.